Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Hoje nós vamos continuar lendo a palavra de Deus, tirando lições importantes aqui para a nossa vida. Mas antes, tem um convite muito especial para você, você já sabe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube espalha para mais pessoas conhecerem a respeito da palavra de Deus. Nós estamos lendo a primeira carta de João, nós já temos aqui o vídeo do primeiro capítulo, vamos agora para o segundo capítulo, Jesus nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa maravilhosa, né? João ele vem falando, como nós já mencionamos, para os filhos de Deus, para os cristãos, e ele diz claramente, olha, eu estou escrevendo para vocês não pecarem, mas se porventura vocês pecarem, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Então o que João está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que é Jesus quem perdoa os nossos pecados, é Jesus quem intercede por nós. E quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos confessar os nossos pecados a Jesus Cristo, porque Ele é o nosso advogado. E o verso 2 diz assim, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Olha que informação importante aqui. Se nós conhecemos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. Ou seja, se nós dizemos que Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, se nós o aceitamos na nossa vida, nós precisamos obedecê-lo, precisamos fazer a vontade de Deus. Não fazer como meio de salvação, mas fazer por quê? Porque nós entendemos que nós amamos a Cristo, que aceitamos a sua graça e precisamos viver de acordo com a sua vontade. O verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Aqui nós encontramos outra verdade importantíssima. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que se a pessoa fala que conhece a Jesus, que ama Jesus, mas ela não guarda os mandamentos, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Isso aqui é algo para pensar, para refletir. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas falam de Deus, elas falam de Jesus, mas não querem guardar os seus mandamentos, não querem viver de acordo com a vontade de Deus. O verso 5, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, João está orientando, ele está falando com a igreja, com os cristãos, dizendo, olha, nós precisamos andar da mesma forma como Jesus andou, precisamos obedecer Jesus. O verso 7, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando. A verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então João aqui ele fala a respeito do relacionamento que nós temos que ter com as pessoas. Nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. E geralmente a gente tem a tendência de amar as pessoas que nós gostamos e de não amar as pessoas que nós não gostamos. Então nós precisamos amar todas as pessoas. De que forma? Em Jesus Cristo, entendendo o que Jesus fez por nós, entendendo o amor de Jesus por nós. Dessa forma nós vamos amar todas as pessoas. O verso 12. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então, os nossos pecados, eles são perdoados por causa de quem? Por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai.
Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. O verso 15 tem aqui algo extraordinário, né? Porque diz assim: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque todo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, João está dando aqui um conselho para que os cristãos não amem as coisas do mundo, mas que priorizem as coisas de Deus, que amem as coisas de Deus. E geralmente, nós também temos a tendência de amar as coisas do mundo, de querer as coisas do mundo cada vez mais. E o conselho bíblico é que a gente ame as coisas de Deus, que a gente priorize as coisas de Deus na nossa vida. O verso 18 diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção, que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. No capítulo 2 da primeira carta de João, nós percebemos aqui João orientando, falando com a igreja e enfatizando a importância de imitar o exemplo de Cristo, de obedecer à vontade de Deus, de não cair no engano, mas sim de fazer a vontade de Deus, de permanecer na vontade de Deus. E essa deve ser também a nossa atitude. Nós precisamos cada vez mais buscar a Deus, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, depender de Deus todos os dias e cuidar para não cair no engano, para não dar ouvidos a doutrinas contrárias à palavra de Deus, porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nós venhamos cada dia mais permanecer em Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado bastante você. Compartilhe com as pessoas que são importantes para você e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!